E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, vocês já são abençoados. Porque quem é amigo de Deus já é um abençoado. Quem é inimigo de Deus, a gente não pode falar a mesma coisa, mas os abençoados são amigos de Deus e os amaldiçoados são inimigos de Deus. Nós que trabalhamos pelos inimigos, que tentamos trazer os inimigos para serem amigos de Deus, nós temos essa consciência de lutar, de fazer todo o possível para trazer aqueles que estão vivendo do lado oposto ao Senhor. E para você, minha amiga e meu amigo, que é da fé, e para você que não é da fé, mas está participando dessa programação, presta bastante atenção. A oportunidade é para todos. Deus abre as portas para todos. Todos. Todos têm chance de conquistar. Todos têm chance de alcançar a plenitude de Deus, a amizade de Deus, a comunhão com Deus, a parceria com Deus. E tudo que Deus tem feito e criado para os seus amigos ou os seus filhos. Agora, é claro que todas as bênçãos de Deus, isso é importante você notar, todas as bênçãos de Deus, cada uma delas tem uma condição. Deus promete, mas também ele cobra. Ele foi assim com Abraão. Como Abraão é o nosso pai na fé, como Abraão foi o primeiro, é o exemplo de fé, nós aprendemos com Abraão o seguinte: o que Deus falou para ele: olha, Abraão, deixa a tua terra, tua parentela e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus faz uma lista de bênçãos que acompanhariam Abraão. Quer dizer, Deus pede o sacrifício, fala do sacrifício, da obediência, e depois mostra as bênçãos, dá a visão das bênçãos. Sempre foi assim. Você que está me ouvindo e que tem vivido uma vida avessa, uma vida do lado avesso, exatamente isso. Você que tem sido humilhado por conta dos fracassos, por conta das provações, por conta de todo o problema, o drama que você tem vivido na sua vida. Então, se você quer dar uma reviravolta, se você quiser mudar essa situação, não depende de Deus, depende de você. Porque Deus já determinou. Ele já determinou a sua bênção para as pessoas que obedecem. Ou seja, para as pessoas que manifestam a fé. Porque manifestar a fé é obedecer a palavra de Deus. Você obedece à Bíblia, você anda de acordo com a palavra de Deus, você está manifestando a fé. E quando você manifesta a fé, Deus se sente obrigado a abençoar a sua vida. Então, é uma coisa que depende da outra. Você sabe de uma coisa, e isso é importante falar. Muitas pessoas aliam a fé à religião. E elas pensam o seguinte: bom, se eu for na igreja, se eu for uma pessoa religiosa, se eu fizer as minhas orações, minhas preces ou minhas rezas, se eu for bonzinho para com Deus, então ele vai me abençoar. E isso não resolve, isso não funciona. Não adianta. Não adianta você fazer caridade, não adianta você ser bonzinho para os outros. Se você não manifestar a fé que nada tem a ver com a religião, com a religiosidade, porque a religiosidade ou a religião manda a pessoa fazer caridade, a religião manda a pessoa frequentar a igreja, a religião manda fazer isso, manda fazer aquilo, etc.
Mas a fé em Deus manda que se obedeça a sua palavra, a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa obedece a palavra de Deus, então automaticamente ela se torna merecedora das bênçãos, daquilo que Deus prometeu. Uma vez que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa de teu pai, e Abraão começou a obedecer, que era o sacrifício dele, então Deus foi cumprindo as suas promessas na vida dele. Quer dizer, uma coisa em decorrência da outra. Então, quem decide obedecer? Somos nós. Deus fala. Se você ouve e obedece, então você será abençoado automaticamente. Se você ouve, mas não obedece, não adianta você ser religioso, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você ser uma pessoa caridosa. Não vai acontecer nada da parte de Deus para com você. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a fé é loucura para os que se perdem. Justamente por isso, porque as pessoas inimigas de Deus, as pessoas amigas do mundo, não entendem essa linguagem. Como entender? Poxa, quer dizer que eu posso ser uma pessoa má, mas se eu manifesto a fé, se eu obedeço a palavra de Deus, então eu vou ser abençoado. E se a outra pessoa é religiosa, está na igreja, faz caridade e não obedece a palavra de Deus, ela não é abençoada? É exatamente isso, meu amigo. É exatamente isso. Por isso que a fé é loucura para os que se perdem. A manifestação da fé exige o sacrifício de negar o nosso eu, de negar a nossa vontade, sacrificar os nossos desejos, nossas cobiças. Ora, isso obviamente requer sacrifício. É até fácil a pessoa sacrificar uma oferta. O difícil é ela sacrificar a vontade dela. Aí é que a coisa pega. Aí é que fica difícil. Realmente é. A fé é loucura. A fé é loucura para os que se perdem. É loucura para as pessoas que andam de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu coração. Minha amiga, e andar de acordo com o coração é contrariar a vontade de Deus. É contrariar totalmente a vontade de Deus. Porque o coração é inimigo número 1 de Deus. É inimigo número 1 do raciocínio, da razão. O coração é uma fonte de corrupção, de mentira, de engano. E as pessoas que ouvem o coração, misturam os sentimentos do coração com a fé, elas acham assim, não, mas se eu vou na igreja, se eu faço os meus votos com Deus, eu estou agradando a Deus. Não necessariamente. O que Deus deseja de cada um de nós é que se obedeça a sua palavra. É que se obedeça a sua palavra. Lembra que Jesus, na sua parábola, ele diz assim, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele é semelhante ao construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os rios, as tempestades e os ventos, a casa foi como se diz, sacudida pelos ventos, pelas tempestades, mas ela manteve-se de pé porque ela estava construída na rocha. Assim é a vida da pessoa. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e pratica, então a sua vida está estabelecida na rocha. E aí vem as situações difíceis, vem os problemas, vem as provações, vem o que vier, mas ela se mantém firme na fé, porque ela ouve e pratica a palavra de Deus. Então Deus sustenta aquela criatura. Deus dá suporte àquela criatura, especialmente nos momentos que ela é invadida pelo vento, né? Sacudida pelo vento, que as águas batem com força contra ela.
mas ela se mantém firme porque ela está estabelecida na rocha. Agora, é claro, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não pratica, obviamente, a casa dela é como se tivesse sido construída sobre a areia. Então vem os ventos, as tempestades, não precisa nem tempestade. Nem precisa tempestade. Qualquer ventinho, qualquer água que bater ali vai derrubar aquela casa de areia. Por quê? Porque ela não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce. Por isso, nós temos falado sobre a fé inteligente, usar a fé ligada à inteligência, à razão. Quando você pensa, quando você raciocina, não, peraí, eu vou obedecer a palavra de Deus. Ainda que os meus parentes, os meus familiares, ainda que todo mundo seja contra mim, mas eu vou manter a minha fé em Deus. Quer dizer, você usa a sua fé com inteligência porque você acredita mais na palavra de Deus do que na palavra dos seus entes queridos. Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, sabe por quê? Porque Deus não queria que Abraão fosse infectado pelos seus parentes. E é isso que acontece. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser uma pessoa como uma árvore frutífera, se você quer ser como uma árvore frondosa, então você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que largar, deixar os seus entes queridos, seus entes mais queridos em segundo plano e colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Porque é assim que acontece. Quando você faz dele o primeiro na sua vida, então você simplesmente, no seu coração, você abandona, né? Você coloca os seus entes queridos que são como que infectam as pessoas, as pessoas que querem Deus, infectam essas pessoas dos seus pensamentos negativos, das suas ideias corruptas. E aí fica difícil obedecer a palavra de Deus e, consequentemente, ela acaba sendo destruída. Portanto, Abraão deixou a sua terra, a parentela, os seus familiares, porque Deus não queria que a sua parentela viesse infectá-lo, contagiá-lo com as suas ideias tacanhas e absurdas. Então, para Deus falar com a gente tem que estar sozinho. Deus não pode falar conosco se a gente tem ouvidos para outras pessoas também. Então, foi essa a razão que Abraão teve que deixar sua terra, sua casa, sua parentela. E Deus deixou Abraão deixou o seu povo e Deus fez dele uma nova nação, uma nação inumerável. Então, você que deseja ser uma pessoa abençoada, você tem que tomar a decisão, se você quiser, você tem que tomar a decisão. Vou deixar os meus entes queridos de lado, vou colocar o meu Senhor Jesus sobre todas as coisas, sobre as propriedades, sobre o dinheiro, sobre os meus familiares, sobre os sentimentos que têm me unido aos meus familiares, eu vou deixá-los todos em segundo plano e o Senhor será o primeiro na minha vida. Isso acontece, essa atitude é uma atitude de fé. É loucura, é verdade, é loucura. Mas é essa loucura que fez de Abraão o nosso pai na fé. Minha amiga, meu amigo, essa campanha do Monte Moriá é somente para as pessoas loucas da fé. Pessoas que têm fé pura, que estão conscientes de que a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ela não mente. A palavra que saiu da boca de Deus tem que acontecer. Chova, faça sol, não importa as circunstâncias, vai acontecer porque saiu da boca de Deus. Como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Coisa maravilhosa.
coisa grandiosa, coisa gloriosa. E é isso, é essa proposta da Fogueira Santa de Israel. Tá bom? Então, no dia 8 de julho, o segundo domingo de julho, estaremos consagrando os dizimistas, cobrando de Deus o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da palavra que saiu da sua boca. E no dia 15, nós teremos então a subida no Monte Moriá. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.